Já quero agradecer a vida do Dudu pelo convite. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade de estar pregando a sua palavra. Amém? E eu quero já convidar os irmãos a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Marcos 9:14. Uma passagem bastante conhecida de todos, acredito, e que o Senhor falou ao meu coração já há algum tempo com essa palavra. E eu quero estar compartilhando com vocês, amém, essa noite. O Senhor Jesus é bom. Ontem o Senhor se fez presente nessa casa, amém? E eu creio que não será diferente. O Senhor já se faz presente. O Senhor já falou conosco através dos louvores, através do testemunho. E eu creio que o Senhor continuará falando. A palavra de Deus diz assim: ao voltarem para junto dos outros discípulos, viram que estavam cercados por uma grande multidão e que alguns mestres da lei discutiam com eles. Quando a multidão viu Jesus, ficou muito admirado e correu para cumprimentá-lo. Sobre o que discute? Perguntou Jesus. Um dos homens na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho, que está possuído por um espírito impuro, que não o deixa falar. Sempre que o espírito se apodera dele, joga-o no chão, e ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito impuro, mas eles não conseguiram. Jesus lhe disse: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então trouxeram e quando o espírito impuro viu Jesus, causou uma convulsão intensa no menino, e ele caiu no chão, contorcendo-se e espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso acontece com ele? Desde que ele era pequeno, respondeu o pai. Muitas vezes o espírito lança no fogo ou na água e tenta matá-lo. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, se puder. Se puder? Perguntou Jesus. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. No mesmo instante, o pai respondeu: eu creio, mas ajuda-me a superar a minha incredulidade. E quando Jesus viu que a multidão aumentava, repreendeu o espírito, dizendo: espírito que impede este menino de ouvir e falar, ordeno que saia e nunca mais entre nele. O espírito gritou, causou uma convulsão intensa no menino e saiu dele. O menino parecia morto. Um murmúrio correu pela multidão. Ele morreu. Mas Jesus o tomou pela mão e ajudou a se levantar. E ele ficou de pé. E depois, quando Jesus estava com os seus discípulos, eles perguntaram: por que não conseguimos expulsar aquele espírito impuro? E Jesus respondeu: essa espécie só sai com oração. Amém? Você pode sentar dando glória a Deus por esta palavra. Algum tempo eu venho meditando nessa palavra. O Senhor tem falado comigo nesta palavra há algum tempo. E mesmo antes do convite do o Senhor já vinha falado comigo nesta palavra. E quando Ele me fez o convite, eu falei: Pai, o que eu vou pregar? E o Senhor disse para mim: o que você já tem estudado. Então, essa palavra ela tem um dia certo e tem a direção certa. Aleluia. E o Senhor preparou para o dia de hoje. Aleluia. Estamos diante de uma passagem que eu acho que todos conhecem. Jesus, ele tinha subido ao monte, conhecido como o Monte da Transfiguração. E Jesus tinha subido com 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus desce ao pé do monte,
Estava um alvoroço. Ali estavam os seus 9 discípulos que tinham ficado, mais alguns líderes alguns líderes que ali estavam, alguns líderes religiosos que ali estavam. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus chegou, Jesus perguntou o que estava acontecendo. E do meio daquela multidão saiu um pai que foi até os pés de Jesus. E ele disse para Jesus o que estava acontecendo. E ele começou a dizer que ele tinha levado o seu filho para que os discípulos o libertassem daquele espírito. E eles não tinham conseguido. E aqui eu já quero abrir um parênteses daquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Que aqueles discípulos, eles foram achados em falta naquele momento. E eu acredito que aquele pai que tinha saído da sua casa com uma esperança de encontrar uma resposta, uma solução para o seu problema. Acredito que aquele pai que estava sofrendo com a situação do seu filho. E quando nós falamos aqui de filho, quem é pai, quem é mãe, sabe o quão dolorido é quando nós temos uma situação complicada de enfermidade ou algo que nós não podemos resolver quando se trata de filho. Dói na nossa alma. E a palavra de Deus diz que aquele menino, quando aquele espírito se apoderava dele, aquele espírito tentava matar, tirar a sua vida, lançava ele no fogo e na água. E eu fico imaginando aquele pai saindo da sua casa com uma esperança, uma expectativa. E quando ele fica sabendo que Jesus estava por ali, ele teve que expor a sua situação. Entra comigo na mensagem. Se aquele espírito, quando pegava aquele menino, tentava matá-lo, acredito eu que aquele pai não tinha uma vida social. A Bíblia não fala de mãe, a Bíblia não fala de irmãos, a Bíblia fala do pai. Aquele pai não tinha uma vida tranquila. Aquele pai não poderia sair com o seu filho tranquilamente, porque aonde aquele espírito pegava, tentava tirar a sua vida. Então eu comecei a entrar na mensagem, comecei a meditar em tudo isso que o Senhor tinha falado comigo. E comecei a imaginar a situação daquele pai. Uma esperança de encontrar uma solução. Aquele pai teve que se expor. Aquele pai teve que sair da sua casa. E quando ele se encontra com os discípulos, porque ele não se encontrou com Jesus, criou uma esperança, uma expectativa, porque ele sabia que aqueles homens andavam com Jesus. O que eu entendo com isso? Que muitas pessoas criam expectativa a respeito de nós, porque sabe que nós andamos com Jesus. Mas quando aquele homem fala do problema do seu filho, e os discípulos tentaram ajudar e não conseguiram, cria um alvoroço naquele lugar. E quando Jesus chega, correram até Jesus para saudá-lo. E aquele homem corre até os pés de Jesus. O que eu entendo nessa situação? Talvez você tenha encontrado pessoas antes de encontrar com Jesus, como aconteceu com esse pai. Esse pai talvez poderia ter pego o seu filho e ter voltado para sua casa sem resolver o seu problema, porque já que os discípulos não conseguiram resolver, ele poderia ter voltado para casa. Estava no meio de uma confusão. Mas
aquele pai permaneceu ali. E Jesus chega. E quando Jesus chega, a história daquele jovem é mudada. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, a nossa história é modificada. Aleluia. E diz que aquele pai se prostra diante do Mestre Jesus. E ele começa a dizer ao Mestre o que aquele espírito fazia com o seu filho. E a palavra de Deus também vai dizer que quando aquele espírito avista Jesus, ele se manifesta. E quando Jesus olha para aquela situação, Jesus pergunta para ele: há quanto tempo ele está assim? E ele diz: desde a sua infância. Eu não sei há quanto tempo o problema está instalado lá dentro da sua casa. Eu não sei há quanto tempo você tem buscado respostas de Deus. Mas eu quero te dizer nesta noite, o mesmo Jesus que operou na vida daquele jovem, ele está aqui hoje. O Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu estava na minha casa. A semana inteira eu falava com o Senhor: Pai, me ajuda na minha falta de fé. Os discípulos não tiveram fé, porque faltava ali uma coisa. E mais na frente nós vamos entender o que faltava. E quando Jesus, ele chega naquela situação, ele viu que a multidão começou a vir por causa da situação daquele homem, daquele jovem. Irmãos, aquele pai teve a vida dele exposta. Vocês podem imaginar o que é isso? Aquele pai teve que sair da sua casa. Ele teve que colocar a vida dele e expor a situação dele. Não só diante de Jesus, mas de todos que estavam ali. E muitas vezes o nosso problema, ele não é resolvido, sabe por quê? Porque nós queremos guardar só para nós. Nós não queremos expor. Nós não queremos mostrar para Jesus onde está o problema. Mas aquele pai, ele saiu com o seu filho e ele expôs. E a palavra de Deus vai dizer que a multidão começou a aglomerar ali. Então Jesus, ele olha para aquele menino, ele expulsa aquele espírito e ordena que nunca mais entre na vida dele. E a palavra de Deus vai dizer que aquele espírito sacudiu o menino. Ele teve mais uma convulsão. E quando todos olharam, parecia que o menino estava morto. E todos comentavam: morreu. E Jesus pega aquele menino pela mão. E Jesus levanta aquele menino. E aquele menino fica de pé. E liberto. Para a glória do nome do Senhor Jesus. E todos que estavam ali puderam contemplar a grandeza de Jesus Cristo. E eu acredito que envergonhados, os discípulos voltam para casa com Jesus. E quando chega lá, eles vão perguntar para Jesus o porquê que eles não conseguiram expulsar. E Jesus vai falar: aquela espécie só sai com oração. Em algumas traduções está jejum e oração, mas no original é oração. Não tem jejum. É oração. E quando Jesus fala para eles: geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando suportarei isso? Eu entendo também que Jesus estava chamando a atenção de todos que estavam ali, porque eles estavam andando com Jesus, mas não conheciam quem era Jesus. E quando eles foram procurados, não acharam Jesus neles. Faltava uma oração. Faltava buscar mais.
E o que o Senhor ministrou no meu coração com essa mensagem, que muitas vezes fazemos as coisas no automático, mas não fazemos por fé. Muitas vezes dobramos os nossos joelhos no automático, mas não oramos com fé. E quando não recebemos, reclamamos, murmuramos, questionamos, até mesmo desanimamos, e muitos mesmos até saem da presença porque não receberam aquilo que vieram buscar. O Senhor ministrava no meu coração que a incredulidade tem esfriado a nossa fé. A fé é um dom gratuito de Deus. E se você tem falta dela, peça ao Senhor. Peça ao Senhor para que você venha exercitar a sua fé. Mas eu quero te dizer algo que o Senhor ministrou ao meu coração. Isso só é possível através da oração. Sabe por que muitos se esfriaram na fé? Porque não oram mais, não buscam mais a presença. Não recebe porque não busca mais a presença. E quando busca a presença é por interesse próprio. Difícil, né, irmãos? Mas eu quero dizer para você nesta noite, aquele pai, ele não perdeu a esperança. Antes de encontrar com Jesus, ele se encontra com os discípulos. E talvez tenha a sua fé abalada ali por aquela situação. Talvez passou no coração, na mente daquele pai: poxa, eles andam com Jesus e não conseguiram resolver o meu problema. Será que Jesus pode? Tanto que mais na frente nós vamos ler ali, nós lemos que ele pergunta para Jesus: se tu podes, tenha misericórdia de nós e nos ajuda. E Jesus devolve a pergunta para ele: tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus está dizendo para você? Ele está dizendo para você nesta noite: eu sei o que eu posso fazer. Mas você crê naquilo que eu posso fazer? Jesus está dizendo para mim e para você nesta noite que Ele pode fazer. Mas Ele te pergunta: você crê que Ele pode fazer? Muitas vezes, irmãos, nós conversamos com pessoas que dizem assim: parei, pastor, eu desanimei, porque a gente ora e nada acontece. Irmãos, você ora e nada acontece? Como assim? Se a palavra de Deus diz que tudo é possível ao que crê. O erro está em Jesus? Não. Está em nós. Na nossa incredulidade. Na nossa falta de fé. Na nossa falta de confiança. Quantas vezes saímos da nossa casa no automático? É mais um culto, é mais uma ceia. Mas quando você sai da sua casa como aquele pai decidido: hoje eu vou resolver esse problema. Eu vou atrás de quem pode resolver a minha situação. Tudo que nós formos fazer, irmãos, eu entendi nesta palavra, tem que ser por fé. Porque aquilo que eu não faço por fé, eu peco. Quantas vezes é pedido de oração, mas aí a gente já ora assim: mas será que Deus vai fazer? Nossa, a situação está tão difícil. O casamento está por um fio. Os médicos já desenganou. Mas você crê na palavra do homem ou na palavra de Deus? Nós aumentamos os nossos problemas e diminuímos o tamanho do Deus que nós servimos.
E já oramos duvidando de que Deus pode fazer. Isso não é fé. O que o Senhor fala para mim e para você nesta noite: quando realmente você sair da sua casa para um propósito, guiada por Deus, vá sem duvidar. Faça tendo a certeza do Deus que você serve, de que vai acontecer exatamente como Ele falou que faria. Não importa que os nossos olhos vejam, o importante é o tamanho do Deus que eu sirvo. Isso é ter fé. Ouvimos falar nisso na quarta-feira. Deus usou a vida do Dudu para falar sobre isso aqui na quarta-feira. O pastor, no começo do culto, na quarta-feira, falou sobre crer, sobre ter fé. O Dudu falou sobre isso. E hoje Jesus está falando também. Essa palavra já estava antes preparada. É porque alguém que está aqui precisa crer. Eu não sei quanto tempo o problema está instalado lá na sua casa. Eu não sei como está a sua situação financeira. Eu não sei como está o seu casamento. Eu não sei como estão os seus filhos. Eu não sei que problema você tem enfrentado. Há quanto tempo você tem orado. Aquele menino estava desde a sua infância passando por aquele problema. Mas quando ele encontrou com Jesus, a sua vida foi mudada. A sua vida foi transformada. Aleluia. E você hoje tem a oportunidade de ter a sua vida mudada e transformada por esse Jesus que aqui está. Mas você tem que ter fé para receber esta palavra. Tem que ter fé que a sua vida vai mudar. Eu não sei o que você tem sofrido e tem enfrentado. Ontem aqui foi falado de traumas. Eu não sei qual é o seu trauma, mas eu sei que tem um Deus especialista em mudar histórias de pessoas que tiveram a sua vida traumatizadas. E a vida dessas pessoas foram transformadas. Se você entra e sai do mesmo jeito, eu quero dizer para você hoje, nesta noite, você não vai sair da mesma maneira. Quando eu estava na minha casa orando ao Senhor, eu disse a Ele: Pai, não quero que seja mais um culto, Senhor. O Senhor me deu essa palavra falando de fé, e a minha fé precisa ser exercitada. Se eu oro, se eu busco ao Senhor, eu tenho que confiar nessa palavra. Agora, se eu não tenho uma vida de oração, se eu não tenho intimidade com o Pai através da oração, irmãos, como que eu vou querer orar e expulsar demônio? Como que eu vou querer orar pelos enfermos e eles serem curados? Sabe que o Senhor está falando para mim e para você? Tem que ter conexão. E essa conexão ainda ela é joelho no chão, irmãos. Não é diferente. Não é o tempo que você passa ajoelhado, mas é a qualidade do tempo que você passa com Ele. Hoje nós fazemos tudo rápido. Os joelhos não fazem mais calo. Mas nós queremos um milagre para ontem. Mas nós não queremos ter uma vida de comunhão com o Pai. Quantos passam semanas, dias, fazendo aquela oração rápida, saindo para ir trabalhar?
O Senhor está nos despertando para voltar às boas práticas. Criamos maus hábitos e queremos dar desculpas ao Senhor. É a correria, é o trabalho. Mas a hora que a situação aperta, a hora que Jesus vai lá onde dói, Ramanai me achou. Namai me achou, Ramanagai me achou. Quando o Senhor aperta, é o Senhor te chamando e dizendo para você: eu estou aqui. Volta a me buscar. Porque o Senhor sabe e te conhece. Ele sabe aonde apertar. Ele sabe onde dói. Se ficar tudo bem na nossa vida, sabe quando nós vamos buscar a Ele? Nunca. E o Senhor te chama nesta noite para voltar a ter contato com Ele. Para que quando aconteceu com os discípulos, nós saímos em nome de Jesus. Porque nós não saímos no nosso nome, é no nome de Jesus. Entenda uma coisa: quando você se prontifica a fazer algo em nome de Jesus, você tem que estar preparado. A nossa vida tem que estar preparada para aquilo que nós vamos encontrar no meio do caminho. Eu acredito que Jesus também ficou decepcionado com os discípulos que ficaram ali. O Senhor os chama de incrédulos. E eu acredito também que os discípulos também ficaram decepcionados porque não conseguiram expulsar aquele espírito. E quantas vezes nós somos chamados para orar e nos acovardamos, e aí nós inventamos uma desculpa: eu vou chamar a irmã fulana de tal, pois nós sabemos que ela ora, para ir comigo, porque eu não quero ir sozinho. Mas o Senhor chamou você. Se prepare para fazer o ID de Jesus. Se o Senhor te chamou, se prepare para fazer. Mas muitos estão acomodados, encostaram as suas ferramentas e acham que do jeito que está bom. Mas Jesus te chama para um compromisso. Jesus te chama para um compromisso. Não é tempo mais, irmãos. Não é tempo mais de cruzarmos os braços, nos fazermos de vítimas. Há tanto tempo eu tenho orado, há tanto tempo eu tenho buscado e Deus não tem respondido. Se Deus não deu, porque não é para dar. Se Deus ainda não deu, porque não é tempo ainda. Mas se você está orando, se você está buscando, você tem raiz profunda. E não vai ser qualquer vento que vai tirar da presença do Senhor. Você está aqui porque Jesus te chamou, ou você está aqui por aquilo que Ele pode te dar e fazer por você? O mais importante Ele já fez, irmãos. Aí nós cantamos, nós pulamos, mas a hora que vem o problema, a dificuldade, nós queremos parar, nós queremos desanimar. É aí que você tem que buscar ao Senhor. É aí que você tem que permanecer firme na presença do Pai. Quantos casamentos estão se desfazendo porque não querem mais orar junto?
Não querem mais buscar junto. Querem ir para o lado mais fácil. Quantas pessoas sofrendo de depressão, crise de ansiedade. Ore com fé, irmãos. Esposa, ora pelas suas esposas com fé. O Senhor nos deu poder e autoridade. Recebe essa palavra nesta noite. Às vezes passamos por situações dentro da nossa casa que vem se repetindo. E o que você está fazendo na presença? Só ouve a palavra e volta para casa do mesmo jeito. E na hora de exercer a sua fé, você retrocede. Cadê a confiança no Deus que você serve? Se o Senhor falou para mim e para você que Ele nos deu poder e autoridade, exerce esse poder e essa autoridade dentro da sua casa. Ora por aquele filho que não consegue sair do vício. Ora por aquele marido. Ora por aquele que está depressivo dentro da sua casa, com crise de ansiedade. Tem autoridade de Deus, irmãos. Use as ferramentas que o Senhor te deu. Use as ferramentas que o Pai te deu. A palavra de Deus diz que aquele menino, quando o Senhor estendeu a sua mão, colocou de pé. Hoje o Senhor estende as suas mãos sobre a sua vida, para te colocar de pé. Quando você dobrar os seus joelhos, dobre os seus joelhos com fé. Muitos pedem uma família, pedem um casamento, mas já pede duvidando. Eu tô tanto tempo pedindo e nada aconteceu. Vou pedir mais uma vez, mas eu sei que não vai acontecer. Então, irmão, não dobra o joelho e não ora. Porque se você não tem fé, então não perca o seu tempo. Mas quando você fizer, faça crendo no Deus que você serve. Se Ele prometeu algo para você, não importa o que seus olhos não estão vendo, não importa o que está diante de ti, vai acontecer. Se Deus mandar você orar por alguém, ore com fé, porque Ele mandou. A responsabilidade é dele, não é sua. A sua é só você acreditar, é ter fé que vai acontecer, que vai ser diferente. Creia. Que nesta noite você possa orar ao Senhor, pedindo a Ele como aquele pai: me ajuda na minha incredulidade, Senhor. Me ajuda, Senhor. Clama ao Senhor aí onde você está. Me ajuda, Pai. Me ajuda a exercitar a minha fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para eu andar com Deus, eu preciso crer nele. Crer que Ele existe. E se eu não tenho fé para acreditar nisso, como que eu vou ter fé para orar pelas outras pessoas? Como eu vou ter fé que Deus vai fazer algo na minha vida? Então tenha a sua mente transformada hoje, a sua vida mudada. Jesus se faz presente. Eu quero que você se fique de pé nesta noite. A palavra que Deus